Porque normalmente mãe nunca erra. Ah, então meu já passou? Não, eu quero é sempre aí pra mim. A terapia, ela não é para mudar a pessoa, ela não vem para mudar a criança, o que ela é. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso podcast está super interessante e eu tenho certeza que você, mamãe, papai, vão gostar muito do assunto. Então, vem com a gente. Hoje, como eu disse, esse podcast vai ter muito assunto, principalmente de desenvolvimento de crianças. E o tema desse podcast é Entendendo um pouco sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício. Atendo na Clínica Magnífica aqui em Ceres, atendo na área de cardiologia, de saúde da mulher, hipertrofia, emagrecimento, nutrologia e foco em lipedema. Já atendido e transbordando na vida de mais de 60 mil pacientes nesses 14 anos atendendo aqui em Ceres. E hoje, apresentando a minha convidada, que eu estou muito feliz por ela ter aceito, conseguido um tempinho lá na agenda, a doutora Beatriz Costa. A nossa entrevistada hoje é psicóloga formada pela PUC Goiás, mestrada em psicologia, com enfoque em avaliação de atrasos do neurodesenvolvimento, também pela PUC, pós-graduação em neuropsicologia pela USP, em análise do comportamento aplicada pela PUC, atendimento para crianças com TEA e com demais demandas atípicas. E está fazendo pós-graduação pela USP em gestão de saúde. Me conte, Beatriz, agora um pouquinho sobre você. Então, Bianca, em primeiro lugar, eu te agradeço pelo convite. Eu acho sempre uma oportunidade muito importante de falar sobre o desenvolvimento infantil, de trazer conhecimento e ganhar conhecimento também, né? Isso é muito importante. E eu sou aqui de Ceres, eu sou psicóloga, nasci aqui, minha família toda é daqui. E eu sempre me interessei pelos temas do desenvolvimento infantil, né? No entanto, foram 11 anos de estudo somente na área da infância e do desenvolvimento. E depois eu fui refinando realmente para os atrasos e pude ter a oportunidade de trazer isso para Ceres, né? Há muito tempo, quando eu voltei, a análise do comportamento aplicada como intervenção, ela nem era falada aqui, as pessoas não sabiam, né? E eu fui conhecendo pessoas que precisavam desse tipo de intervenção, desse tipo de acolhida, e hoje a gente consegue oferecer um serviço mais abrangente, mais robusto aqui na região também, para as nossas crianças. E a Beatriz atende, lá a gente tem que falar, né, que a maioria que está aqui com a gente sabe, lá na Clínica Ative, lá é uma equipe mesmo, Isso. né, bem extensa. É um grupo de intervenção. E me fala um pouquinho, Beatriz, para a gente começar nosso podcast falando um pouco sobre esses transtornos do neurodesenvolvimento. Quais são, o que é? Quando a gente pensa em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que pensar em abrangência de marcos, né? Todas as crianças, quando nascem, elas têm marcos a serem alcançados. Então, são marcos para a linguagem, para a aquisição da marcha, para qualquer outro marcador, que seja rolar, virar de volta, tudo aquilo que a gente fica ansioso para acontecer ali com o nosso bebê, a própria prontidão para a introdução alimentar, né? E os padrões de comportamento que são socialmente esperados, isso conta também. A partir do momento que esses marcos eles não começam a acontecer ou essa criança passa ali daquele marcador,
Por exemplo, a gente espera que uma criança com 14 meses, ela já esteja com a marcha adquirida. A gente espera que até os 18 meses, essa criança já esteja associando 2, 3 palavras na frase, que ela já expresse coisas, né? Que os prejuízos de fonema, talvez, não é nem prejuízo, que as trocas, né, de fonema vão melhorar, já não aconteçam em tantas quantidades mais, a criança já consegue articular mais e melhor. Passou desses períodos, Bianca, a gente já considera que é um atraso. Então, aquela criança com 1 aninho que não balbucia, que não já tem um interesse pelo outro na brincadeira, né? Ou que não se interessa no brincar, ou qualquer outra dificuldade que tenha nesse desenvolvimento, já tem que ser um ponto de atenção para os pais. E isso é que leva realmente ao termo de atraso do neurodesenvolvimento. É quando esses marcos não são alcançados. Entendi. A gente tem muito no senso comum aquela história, não, mas o pai demorou a falar, mas a mãe demorou. Isso. Então a família teve um atraso, certo? Então não é só aquela criança, porque a gente precisa considerar que os marcos existem, eles são fundamentais para que a gente acompanhe o desenvolvimento saudável dessa criança e que a gente consiga intervir de uma forma precoce. Porque quanto mais cedo a gente percebe o atraso que a criança tem, é melhor você intervir do que você ter o diagnóstico. Isso, justamente. E quais são esses atrasos mais comuns hoje? Você fala em termos de diagnóstico. Nomenclatura mesmo? O que nós temos muito agora, aumento diagnóstico, nós temos de autismo, né? É um dos principais atrasos do neurodesenvolvimento que a gente vê. Tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, que é o TDAH, que a gente demanda um pouco mais das questões escolares ali, do aumento da demanda social e escolar para que os sintomas se tornem mais evidenciados. Nós temos outros atrasos específicos de aprendizagem também. E nós temos atrasos do neurodesenvolvimento que eles acontecem por demandas ambientais, pode ser uma prematuridade, por exemplo, um prematuro extremo, ele vai ter uma série de atrasos, mas que talvez não chegue a um fechamento diagnóstico específico, por exemplo. E né? se estimulado, pode voltar ao normal. Exatamente. A criança adquire as habilidades faltantes, né? A gente vai ter todo aquele cálculo ali da prematuridade, que é muito importante, feito pelo pediatra, mas a criança ela vai adquirindo em sequência os marcos. E tem outros marcadores também já em literatura que levam, né, a essa questão dos atrasos do marco do desenvolvimento, que também está muito associado a questões sindrômicas, né, a própria síndrome de Down, outras síndromes neurológicas mais raras, tudo isso traz o sintoma do atraso do neurodesenvolvimento. E quem faz o diagnóstico? É o pediatra, é o neurologista, é o neuropsicólogo? Como que funciona? Porque eu, como mãe, eu vi que realmente não teve aquele marco, né? Já era para estar andando, ou quando falando, eu tô vendo que tá mais devagar, aí a mãe se preocupa, ela vai falar com o pediatra. Sim. E aí, como que funciona esse screening, para chegar num diagnóstico? Num cenário ideal, Bianca, essa criança ela precisa estar sendo acompanhada por um pediatra ali desde a época da puericultura, né? E esse pediatra acompanhando esses marcos e já sinalizando para os pais, ó, tá atrasando nisso, tá atrasando naquilo outro. Então, o primeiro olhar do atraso, idealmente, tem que acontecer com o pediatra. Se isso não acontece, talvez pela falta da rotina realmente dessa consulta sequenciada, é importante que os pais procurem um neuropediatra ou o pediatra da confiança, compartilhe ali as demandas, os atrasos, porque normalmente mãe nunca erra. Se a mãe leva para você uma demanda de atraso, uma insegurança que ela tem, uma ansiedade que ela tem, você pode investigar, porque normalmente o coração da mãe não se engana, sabe? Então, normalmente também as demandas de investigação maiores são pelas mães, as mães procuram os médicos. Tem esse primeiro caminho, procurar pediatra ou neuropediatra. O segundo caminho, que acontece muito também, é que os pais já procuram um processo de avaliação comportamental. A partir ali de 1 ano, essa avaliação comportamental quem faz é a equipe que intervém de forma comportamental. Aqui no caso, no SERES, nós fazemos. Vocês fazem tudo isso. Exatamente. E essa avaliação de comportamento, o que a gente faz? A gente consegue medir as habilidades que a criança tem, as habilidades que ela não tem
e o que está em excesso, sendo barreira de aprendizagem e de desenvolvimento desses marcos do Tanto o desenvolvimento. excesso quanto o atraso. Exatamente. A partir dessa avaliação, ou a gente dá um nome, um diagnóstico para aquilo que está acontecendo, ou a gente pontua e lista todos os atrasos que a criança tem. A partir daí, a gente já direciona para a intervenção. Porque, mais uma vez, é muito mais importante você saber que atraso tem e já começar a intervenção precoce do que ficar muito insistindo em ter um diagnóstico formalizado. Isso que eu vejo muito, né? Assim, a perda de tempo, entre aspas, né? Que na verdade não é nem entre aspas, é verdade, né? A perda de tempo de ficar correndo atrás de um neurologista, não sei o quê, procurando um diagnóstico e a criança, o tempo está passando, sendo que se tivesse já olhado, né, esses atrasos e trabalhando nesses atrasos até sair um diagnóstico, né? Eu vejo mais ansiedade, assim, os pais querem muito fazer o melhor e às vezes não sabem por onde, né? Então, assim, eu preciso que procurem um neuropediatra. O neuropediatra é essencial para nós na intervenção, mas eu preciso também que a criança passe por um processo de intervenção precoce, né? Quanto mais cedo, melhor. Mais respostas nós vamos ter. E após o diagnóstico do transtorno de neurodesenvolvimento, sempre precisa de acompanhamento multidisciplinar. E entra com medicação em alguns casos ou não? É só mais terapia? Como que funciona assim? Depende também do diagnóstico, né? Tem um jargão na nossa área que diz o seguinte: se você conhece uma criança com atraso, você está conhecendo uma criança com atraso. Todas as intervenções são muito individuais, são muito distintas uma das outras. Então, nós vamos ter aquela criança que ela vai fazer 10 horas de intervenção semanal, domiciliar, com psicólogo, com acompanhante terapêutico, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, uma série de coisas, talvez com fisioterapeuta. E, em alguns casos, essa criança vai precisar de um auxílio medicamentoso. Ou um psicoestimulante, ou uma demanda ali para dar uma acalmada realmente numa agitação psicomotora, na diminuição de estereotipia, qualquer outra coisa, ou até na melhora atencional, quando a gente pensa em outros transtornos, né? Mas eu vou ter aquele paciente que ele não vai ter necessidade de uma tomada medicamentosa, assim como a carga horária dele vai ser mais reduzida, e talvez ele não precise do fonoaudiólogo, talvez ele não precise do TO. Então, por isso que é fundamental, identifiquei o atraso, eu vou procurar ou o meu médico pediatra, ou o neuropediatra, ou uma equipe de avaliação de comportamento. A ideia é exatamente que o olhar seja individualizado e que a intervenção acompanhe o mesmo processo. Certo. Quando eu falei que você viria, então recebi várias, né, perguntas. E você acha que as mães que têm filhos com mais idade, olha eu, né? Isso aumenta a chance de alguns transtornos? Pais mais velhos? Sim, isso já está provado em literatura. Hoje nós temos vários marcadores de mutação genética a partir dos 35 anos, né? E com uma relevância maior para o sexo masculino, né? Mutação nos pais. Nas mulheres também acontece, né? E normalmente quando a gente tem, não, mas o pai é mais novo, a mãe é mais velha. Não, a gente de alguma forma tem a chance aumentada para essa mutação genética acontecer. Quando o pai é mais velho ou quando a incidência é maior de pais mais velhos, mas a mulher também acima dos 35 anos é o mesmo risco de mutação. Entendi. Certo? Mas isso não precisa ser medo, assim, passei dos 35, não posso ser mãe mais. Não. A gente tem que parar com essa ideia de entender que a criança atrasar marcador ou a criança ter um diagnóstico é um problema. Não é um problema. É uma característica, é comportamento, isso vai fazer parte da história, da personalidade dela, do comportamento. Então, eu sempre falo para os pais, não tem problema. Se é agora o seu momento de ter filho, ok. A gente tem que se desprender de alguns... Eu não vou dizer preconceito, porque a gente tenha medo, né? De alguns medos, para que a gente possa realizar outros sonhos também. Eu tive com 43, né? Então, realmente, a gente não pode se amarrar a certas, né, coisas. A gente tem que seguir o sonho, né? O coração, a hora certa e, lógico, os planos de Deus, né? Sim. E já colocando, já que falei da idade, quando... Igual você falou que tem pais que ao invés de levar no pediatra, já leva lá na TI. E como que funciona assim, igual o ideal? Mesmo eu achando que meu filho não tenha nada, mas o meu, vou falar de mim, né? Vou pegar uma consulta, né? Lógico, de graça.
Igual, o meu tem quase 3 anos e eu acho ele muito agitado, muito agitado. Aí todo mundo fala, não, porque ele é esperto. Mas mãe fica meio assim, mas será? Ainda mais só tem ele. Então não tem comparação, né? E aí na escola eu vejo que também, não, tá normal, mas eu vejo que ele é o mais saidinho de todos, tudo. Aí eu fico assim, será que é normal ou não, né? E aí seria interessante ter uma idade para ir já lá na clínica, né, de vocês, para fazer esse rastreamento, se tem tanto um transtorno para atraso ou para excesso. Eu já vou te responder em relação à idade, né, principalmente do rastreio, mas antes eu gosto de fazer um parêntese na seguinte questão. Criança pode ser criança, certo? Daí vem a importância de a gente conhecer desenvolvimento. Criança pode ser agitado, criança pode ser tido, um termo muito comum entre nós, custosa, curiosa. Eu fico até feliz das crianças serem assim. Porque hoje a gente está num mundo onde os diagnósticos estão mais fáceis, nós temos muita informação e nem sempre o diagnóstico vai ser assertivo. Nós já pegamos várias crianças que não tinham nenhum marcador de atraso, né? E que passaram por processos diagnósticos que na verdade não tinham. E aí ficou para nós a tarefa de refutar aquilo porque ele estava sendo criança. Ele não tinha marcador diagnóstico científico, claro e seguro, para que ele fosse considerado naquela classe de comportamento e de diagnóstico, né? Mas, sempre que nós recebemos essas queixas, em grande maioria, na verdade, das mães, de uma agitação que está incomodando, muitas vezes as mães não erram, não. Essa agitação, ela está passando do esperado para uma infância, ela está passando da frequência, da qualidade do sintoma, daquilo que é esperado para a criança e está se tornando patológico, no sentido de diminuir o rendimento social, de diminuir o rendimento acadêmico da criança. É nessa hora e nessa situação que a gente diferencia aquilo que é saudável, que é criança, e o que não é. Porque começa a incomodar, atrapalhar o fato de ser criança também, né? E quando a gente pensa em rastreio, para uma avaliação de comportamento, nós já avaliamos crianças de 6, 8 meses, né? Então, nós pegamos a partir do momento que os pais percebem alguma classe de atraso do comportamento, nós já começamos a avaliar. Na Ative nós temos um centro de desenvolvimento infantil para criança típica também, onde os pais querem que a estimulação seja correta e talvez pela falta do tempo ou da informação, eles colocam a criança no centrinho do desenvolvimento para ser estimulada. Tem essa opção também. Que legal. E nós temos... E é lá na clínica ou em casa? É na clínica. O centrinho de desenvolvimento é na clínica. A gente faz pelo modelo Denver, que é uma das ramificações da terapia ABA também. E a gente alcança marco do desenvolvimento para os pais. Então, a gente estimula a criança. É como se eu te ajudasse a estimular a sua criança. De maneira correta. Exatamente. Assim. Sim, de uma forma mais assertiva, talvez, né? Porque a gente, enquanto mãe, a gente quer proteger demais. Às vezes, falta algumas coisas. Já a criança que ela chega com a suspeita de um atraso ou com alguns sintomas associados, ela não vai para o centrinho ser estimulada. Nós vamos avaliar para a gente entender a habilidade que tem, que não tem e o que está faltando. A partir daí a gente começa a intervenção dela, para ser uma intervenção diretiva, mais segura, completa. No dia a dia dela mesmo. Exatamente. Que aí, individualizada. É na casa. Que é aquela estrutura que eu comentei com você, né? Pra gente intervir, a gente precisa de um corpo clínico ali. Então, nós temos o psicólogo supervisor, que é o que avalia, que é o que faz o programa terapêutico da criança, de acordo com a necessidade que ele tem. E nós temos o corpo executor, que é o técnico comportamental ou é o AT, o aplicador terapêutico. É a mesma pessoa em duas nomenclaturas. E essa pessoa, ela aplica em domicílio nessas habilidades que a criança não tem ou ajuda a manejar e reduzir o que está excedendo para que essa criança alcance os marcos do desenvolvimento e já não tenha mais barreiras de aprendizagem. Que alcance uma funcionalidade ou um desenvolvimento padrão, certo? Já na intervenção do centrinho, que é a intervenção lá dentro da Ative, que é a estimulação precoce realmente, é feita por terapeuta lá dentro, os pais são orientados e a gente vai acompanhando o alcance dos marcos. Normalmente, as nossas crianças do centrinho, elas chegam com 6 meses e elas saem perto dos 3 anos já para ir para a escola. Então o meu já passou? Não, eu quero esse centrinho aí para Mas pode sim. Mas pode, no meu caso, eu já posso marcar, aí marca uma consulta de avaliação? Você vai marcar uma consulta de anamnese se for para o centrinho, né?
No centrinho você marca uma consulta de anamnese, partindo do princípio que sua criança não tem atrasos, você vai conversar comigo e eu vou direcionar ela para o centrinho. Se a sua criança tem atraso e você precisa de uma avaliação, você também vai passar por uma entrevista de anamnese com uma das terapeutas e a criança vai começar a ser avaliada. Então, ela vai passar pela nossa fono, pela nossa TO, por mim, que sou a psicóloga supervisora, pelas nossas psicólogas coordenadoras. Nas sessões que forem necessárias para a gente identificar prejuízo ou habilidade, o laudo vai ser gerado e as orientações aos pais passadas também. E aí, no caso, se eu quiser que seja avaliado por todos, né? Para ver realmente se tem atraso ou não, eu ligo na clínica e peço uma avaliação. Uma avaliação de comportamento. Isso mesmo. E aí, essa criança vai passar por todos esses profissionais e aí vocês vão me dar o parecer. Isso, porque a avaliação, para ela ser realmente do comportamento, a gente precisa avaliar todas as classes de resposta que a criança tem. Então, por isso que a gente já coloca todo mundo ali da equipe integrado, porque você vai ter num documento só todo o rastreio e informação da sua criança. Depois que nós temos esse diagnóstico e a criança já está sendo conduzida por vocês em casa, dependendo do que precisa, como que funciona? Vocês percebem que crianças com pais separados ou que têm problemas mais assim, em casa mesmo, familiar, isso também gera mais atraso no desenvolvimento dessa criança? O que vocês percebem? Ou não, se a gente fizer direitinho, independente da estrutura familiar? Vou pegar um contexto mais abrangente, assim. A casa que nós temos menos previsibilidade para a criança, menos rotina, menos organização, é uma casa onde nós temos uma demora maior na resposta evolutiva. Porque a equipe não faz nada sozinho. Eu preciso que a orientação que eu dou para o pai do meu paciente, para a escola onde meu paciente estuda, caminhe na mesma direção que nós, para que a evolução seja efetiva, né? Nos casos onde os pais são separados, nós temos casos e casos. Nós temos pais que colaboram muito bem e nós temos pais que não se organizaram e não se acertaram, e isso reflete diretamente na criança, né? Mas, de modo geral, onde falta, né, a rotina, a organização, o tempo de resposta é um pouco maior. Você percebe, assim, claramente que quando aquela família é muito alinhada à sua orientação, no sentido de ter uma rotina, de seguir a sua instrução, de investir realmente, de ter uma constância terapêutica, é a criança que tem alta primeiro. E essa alta, como que funciona? Porque a criança, por exemplo, com autismo, ela tem o diagnóstico, e como vocês dão alta para que ela não tem cura, não é verdade? É uma condição. É uma condição. Então, e como que é essa alta, assim? Para ser uma intervenção de análise do comportamento, a gente precisa registrar todas as sessões e todos os dados da criança. Então, nós temos gráficos evolutivos de todas as respostas que a criança tem em intervenção. E eu já até explico para os pais, terapia ABA que não tem registro, que não tem intervenção, não é terapia ABA. Você precisa de um mecanismo de coleta de dados, de registro, para que você consiga evoluir e dar alta para o seu paciente. Que alta é essa? Se eu estou falando de uma condição, não é doença. Se não é doença, não tem cura. A ideia da terapia é diminuir os sintomas que o autismo gera, certo? Deixar essa criança mais próxima ou igualada aos marcos do desenvolvimento que ela precisa ter e alcançar a funcionalidade. Aqui eu estou falando acadêmica, social, emocional, todos os âmbitos que essa criança precisa. A partir do momento que a gente reduz essa sintomática, nós chamamos de sair do espectro. A criança já não contempla mais os sinais e sintomas do autismo, ela sai do espectro e ela tem condições de alta. Entendi. Sabe? Tem crianças que talvez a nível de suporte 2, 3, o tempo de alta vai ser um pouco distinto da criança que tem nível de suporte 1. Então, tem as diferenças de tempo realmente no processo de alta, mas a gente mede por isso, pela evolução diária da sessão, o registro numérico da evolução para cada classe e resposta daquela criança,
E a longo prazo, esses dados eles vão sendo gerados e passados para os pais, porque os pais precisam acompanhar isso. E quando a gente perde esse sintoma, que antes era uma barreira de desenvolvimento, então a gente entende que aquela criança não se enquadra mais nos critérios diagnósticos descritos lá na CID-11 e no DSM-5-TR. Entendi. Certo? Só que Brasil, em termos de legislação brasileira, não se perde o diagnóstico. Ah, sim. Só que isso está sendo revisto. O Salomão Schwartz, lá da USP, ele bate muito na tecla, ele foi um dos colaboradores do DSM-5-TR sobre essa questão. A criança, ela está considerada fora do espectro, perdeu toda a sintomática. Por que manter o diagnóstico? Só que esse é um tema, uma discussão muito recente a nível de Brasil. Então, a gente deixa eles discutirem isso lá, né, para a gente depois trazer isso para a nossa prática. Mas eu, enquanto interventora, eu consigo ver isso com muita clareza nas famílias. Graças a Deus, nós temos várias crianças de alta já de muito tempo, e que os pais não precisam mais ter como tema falar de autismo ou avisar que a criança tem TEA, porque o sintoma não está expresso, a funcionalidade foi alcançada. E esse paciente que recebeu alta, tá na escola, né, virou um adolescente aí, tá bem, não tem os sintomas, né, já saiu do espectro. Mas aí no caso, ele tem mais susceptibilidade de voltar a ter um atraso ou não? Não tem isso descrito? Não, a partir do momento que você adquire habilidade, você não vai perder mais. Talvez você tenha características de personalidade muito marcadas, no sentido de ser uma pessoa mais discreta, poucos amigos ali, é o famoso sistemático aqui no goianês nosso, né, assim, de ser mais distante, de ter um pouco mais de dificuldade de fazer amizade, no trabalho, na vida adulta, ser mais calado, mas muito proativo, muito eficaz e eficiente no que faz. Então, assim, algumas características pessoais, elas vão existir. Até porque a terapia, ela não é para mudar a pessoa, ela não vem para mudar a criança, o que ela é. Na verdade, a gente vem para diminuir barreira de aprendizagem, né, e aumentar a funcionalidade. Agora, o que ela é, eu quero que mantenha. Entendi, perfeito. E quando fala em ABA, análise de comportamento ABA, me fala um pouquinho sobre isso, o que é, igual você explicou um pouco, né? Mas assim, todas as clínicas, né, tem esse selo, né, ou essa, não sei como fala, nomenclatura, ou essa é a que é usada, é a mundialmente aceita, como que funciona? A análise do comportamento aplicada, Bianca, ela é uma das áreas da psicologia, assim como a cardiologia, dentro da medicina, é uma especialidade. E essa especialidade, ela vem das ciências do comportamento. Então, é uma especialidade todinha voltada lá nas ciências do comportamento, na disciplina de análise do comportamento da psicologia. E nós temos a análise do comportamento aplicada, que é a aplicação social dos conceitos da ciência do comportamento nos problemas sociais que nós temos. Então, a análise do comportamento aplicada, a terapia ABA, não é para tratar só autismo, né? Autismo é uma das demandas sociais que a gente consegue intervir com a análise do comportamento aplicada. Mas a aplicação dela é para todo o contexto e para qualquer tipo de atraso e para qualquer tipo de demanda de comportamento também. Quando uma clínica se especializa em análise do comportamento aplicada, via de regra no Brasil, Estados Unidos e Canadá, onde essa ciência é muito bem estabelecida, é para intervenção com crianças com atraso, né? A profissão de analista do comportamento, ela vem sendo difundida no Brasil hoje, mas ela já foi estabelecida no Canadá e nos Estados Unidos desde a década de 80. Então, o processo de certificação lá desse profissional, para que o atendimento seja seguro e eficaz, atenda todos os critérios de qualificação, começou bem antes que nós. Nós estamos engatinhando nesse processo. O Brasil hoje já tem a sua primeira certificação, que é esse selo que você se referiu, que é o CABA-BR, que é justamente para filtrar, Bianca, no mercado, quem sabe fazer análise do comportamento e quem não sabe. Entendi. Porque nós passamos nos últimos anos por um mercado de terapia ABA. As pessoas se auto-intitulando terapeutas ABA, com cursos de final de semana. A pessoa não estudava, não fazia uma pós-graduação, não tinha um mestrado, que era um dos critérios, realmente ainda é um dos critérios para ser análise do comportamento. E eu entendo que é um problema moral, porque você está lidando com o filho do outro, com o sintoma do outro e com a evolução de uma criança. Então, eu jamais teria coragem. Eu já tinha essa ideia antes de ser mãe, né, como pessoa.
Depois da Luísa, hoje eu abomino ver pessoas se auto-intitulando analistas do comportamento, assumindo casos e crianças absurdamente sem saber sequer o que está fazendo. Então veio a certificação justamente por isso, para tentar dar uma separada em quem realmente é analista do comportamento e pode fazer terapia ABA e quem não é. Porque justamente pela alta demanda, pelas obrigatoriedades que a ANS colocou aos planos de saúde, as pessoas entenderam que era uma via de ganhar dinheiro. Então o pessoal foi entrando, se auto-intitulando analista do comportamento e foi meio que perdendo o controle. E aí as universidades falaram, não, pera, a gente precisa realmente determinar quem é um analista do comportamento. Entendi. E foi aí que veio essa certificação CABA-BR, isso. Assim que a certificação saiu, como eu já tinha os critérios exigidos, eu já fiz a prova, né, para certificar a equipe e tudo mais. O profissional ele precisa fazer uma prova, ele tem que ser aprovado nela para ele receber a certificação. E no caso, o paciente voltando para os déficits, né, de neurodesenvolvimento, quais hoje na nossa região tem maior prevalência? TDAH, autismo, como que na clínica é igual? Todos, está nivelado hoje, assim, eu vejo que os pais estão muito mais atentos, estão muito mais precisos em relação aos sintomas, as crianças têm chegado cada vez menores para nós, os pais acertam bastante na suspeita que tem, e não consigo te dizer, hoje tem mais autismo, hoje tem mais isso, não, tá igualado. Entendi. E como que está sendo a relação igual de vocês, né, na terapia do paciente, fazendo acompanhamento com a escola? Como que é as escolas, né, com crianças com autismo, TDAH, elas são diferenciadas dentro da sala? Como que é isso? Hoje as escolas estão passando por um processo de adaptação, né? Hoje elas têm que lidar com o conceito da inclusão, da equidade, né? Com muito cuidado para conseguir acolher essas crianças, os pais e ainda lidar com a ansiedade das famílias. E os professores, eles não foram preparados para isso, né? Lá na graduação. Então, eu entendo que é um processo de amadurecimento que a cidade inteira está passando. Tanto as escolas no acolhimento, quanto os professores na formação em si. É claro que tudo quando começa tem muita dificuldade, né? Tem as suas deficiências, mas eu vejo que muitas das escolas aqui da nossa cidade, elas já estão mais abertas, tanto a serem ajudadas, como ajudar também de volta a equipe. Mas é um processo de construção. No caso, hoje, eu tenho, por exemplo, um filho que tem autismo. Aí, ele está na escolinha, no pré-escolar, exemplo, e eu preciso que ele tenha uma auxiliadora, alguém ali com ele. Professor de apoio. De apoio. Como que funciona? É a escola que fornece? É a família que conhece alguém que pede para ir? Ou vocês da Ativa tem um campo de pessoas que tem essa mão de obra que você fala, não, olha, aqui na Ativa nós temos nessa disponibilidade. Como que funciona isso? Se a gente for falar em legislação brasileira, a escola ela é responsável por ofertar o acompanhante terapêutico ou professor de apoio em ambiente escolar a partir do momento que a criança necessita. Só que na prática nós temos realidades diversas, assim, às vezes a escola não tem uma estrutura financeira para arcar com a quantidade, né, de professores de apoio que são necessários e os pais hoje começaram a custear isso, né? Então a escola dá abertura para que o profissional seja indicado pela equipe e custeado pelos pais para acompanhar aquela criança na escola. A escola que ela já tem uma maior estrutura, né, financeira, ela vem colocando os seus professores de apoio com essas crianças. Então, assim, os dois modelos funcionam, são aceitáveis, né? Alguns nós indicamos, outros a escola já oferta, mas depende muito, não tem uma regra, assim, e nós não preparamos especificamente ATs para as escolas, só quando tem necessidade mesmo. Mas para dentro, igual, se eu precisar em casa, vocês têm? Aí é com a gente. É com vocês? Aí já é da própria estrutura da equipe. Entendi. E no caso, igual eu tinha perguntado, de ligar lá, olha,
de ligar lá e saber, de fazer análise comportamental, demora quanto tempo essa análise? A avaliação? Porque essa avaliação? Depende da criança. Eu faço avaliação em 4 semanas, assim como eu faço em 3 meses. Depende muito. Não consigo te estimar um prazo, porque eu dependo da criança que eu estou recebendo. Né? E nesse intervalo, nessa avaliação, é só dentro da ATIVE ou vocês vão na casa para ter noção do ambiente? De como que ela... depende, sabe? Às vezes a gente vai na casa, às vezes a gente vai na escola. Quando está muito claro o que é, a gente já resolve internamente, já faz o processo de orientação dos familiares, do programa terapêutico, começa a intervenção. Quando está uma informação meio truncada, assim, um dado que não bate com o outro, aí a gente faz uma investigação maior. Aí a gente faz sessões na casa da criança, a gente faz sessões na escola quando a escola permite. Depende demais, é muito assim, cada caso é um caso. Entendi. E Beatriz, a gente falando, né, desses atrasos, mas quando que, tipo, eu preciso ter assim mais cuidado, observar igual o autismo, o TDAH, o que são algumas características, não para fazer diagnóstico, né, mas algumas características que os pais que estão nos ouvindo devem ficar um pouquinho mais atentos? Eu vou falar do autismo, que eu acredito que é a maior dúvida das famílias, né? O autismo, ele traz vários marcadores de atrasos, né? Um dos mais conhecidos é o atraso da linguagem. Nós temos também a marcha na ponta dos pés, que é uma coisa que os pais identificam com muita facilidade. Isso a partir do momento que começa a andar ou depois que já está andando, começa? A marcha na ponta dos pés, eu sempre peço para ter um cuidado na identificação, porque ela é esperada até os 2 anos, né? A criança que está adquirindo a marcha, mas depois desse período ali, já está com 3, 4 anos, ainda está andando na ponta dos pés, então já não é mais um marcador, já é um excesso. Certo? E para além do atraso de linguagem, nós temos um marco super importante no TEA, é que com 1 ano e 6 meses a criança pode perder a habilidade. Então você vai escutar muito os pais às vezes contarem assim, não, mas ele falava, não, mas ele fazia isso, não, mas ele brincava super bem, ele olhava pra mim. E aí, de repente, dormiu e acordou desse jeito. Então, tem um marcador de perder muita habilidade. E, normalmente, perder a habilidade é ali com 1 ano e 6 meses. A gente sempre fala que a gente consegue identificar sintoma claro de autismo a partir de 1 ano, né? Aquela criança que tem mais fuga no contato visual, tem um desinteresse ambiental, tem dificuldade no brincar, não tem um interesse em nomear um papai, uma mamã, qualquer coisa ali, já naquela fase dos 9, 10 meses, né? E a criança que ela brinca com coisas incomuns, ou ela tem um padrão de brincadeira muito diferente do outro, de às vezes enfileirar, de empilhar, de ficar parado olhando o ventilador girar, que é super comum isso acontecer, né? Ou de às vezes dar função totalmente diferentes para o brinquedo, mesmo o pai ensinando da forma correta do brincar, e sempre de uma forma muito, muito atípica, muito diferente do que tem que ser. E a gente fala que o que é mesmo robusto, assim, de vou fechar um diagnóstico de TEA, é próximo dos 2 anos, porque a gente já lidou com a apresentação de todos esses sintomas e atrasos, a gente já teve uma possível perda de habilidade ali perto de 1 ano e 6 meses, então com 2 anos a gente já está sabendo com que a gente está lidando, já conhece os sintomas e atrasos da criança e a gente já começa a intervenção diretamente. Então eu acho que é esse o olhar. Tem mães que procuram a gente que falam assim, Bia, eu sabia que ele tinha autismo desde 6 meses. E de fato a criança tinha autismo. Realmente ficar um pouco mais atento, né? Mas hoje você percebe também com os meios de comunicação, internet, tem essa facilidade, mas também tem algumas coisas que não são legais, né? Eu acho que você tem essa mesma dificuldade que a gente no consultório, né? Mas no TikTok, né? O tal do TikTok faz, não, gente, é a base científica. Não tem, cadê o artigo? Né? Perguntei pro ChatGPT, tudo bem que é uma boa mão hoje, né? Mas precisa saber ser usado, né? É o TikTok, é o Google, o meu primo me falou. Meu primo me falou que o médico tal falou para não sei quem, aí vira aquele telefone sem fio, a base científica é nula e aí começa a atrapalhar demais os pais. A internet aceita tudo, né? E eu acho que hoje a nossa maior dificuldade é isso, a internet aceita tudo, as pessoas estão com muita dificuldade de estudar
de levar realmente a sério o que são as coisas, né? E aí atrapalha o diagnóstico, atrapalha a intervenção, atrapalha um pai ter clareza do que o filho tem ou deixa de ter. Entendi. E depois dessas perguntas, dessa conversa que nós tivemos aqui, o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre, né, esses atrasos, alguma orientação, alguma pergunta que não foi feita, que você acha importante ser falado? Olha, eu quero deixar o seguinte, que cada criança é uma criança, independente do sintoma que ela tenha, ela precisa ser vista pelo que ela é e não pela característica que ela traz. Que independente da criança ter um atraso ou não, ela tem desejo, ela quer brincar, ela cansa, ela fica insatisfeita, ela fica frustrada. E muito mais do que considerar um diagnóstico, primeiro você tem que considerar a criança, o que ela é. Porque senão a gente fica muito preso só ao que o atraso gera e a gente não deixa a criança ser criança. E eu sempre falo muito lá na clínica para os pais assim, para todo sintoma tem um jeito de cuidar, mas para todo sintoma também dá para a gente amar a criança com ele. Então não precisa o tempo todo você ficar querendo tirar o sintoma da criança, o prejuízo que a criança tem, porque aquilo também o faz, né? Você precisa trazer funcionalidade e qualidade de vida. Com certeza. E você também percebe com os pais, que a gente que é mãe, né? A gente tem essa sensação de querer o melhor e muitas vezes o melhor nosso não é o melhor para eles, né? Ainda mais no desenvolvimento. E a comparação, mas o filho do outro tem a mesma idade e já consegue fazer isso, ou né, essas habilidades, mas é igual você falou, e cada um é um, por isso que tem que ser avaliado por uma pessoa que realmente é competente e saiba realmente com que está. Exato. Né? Porque é o filho de outra pessoa, né? E não é porque, eu não tenho filho, que você vai fazer isso com um ser humano, né? Então, se intitular, né? Sem saber realmente o que está fazendo. Mas eu vejo, né, como mãe, indo buscar na escola, tudo. Mas o meu é assim, o meu é daquejado, então eu vou perguntar. E eu percebo hoje que as crianças já, com 2, 3 anos, está tudo na psicóloga. Né? Assim, aí eu falo, gente, será que eu tenho que levar o Maurício Filho? Por isso que eu falei, eu tenho que ir, né? Porque, assim, eu vejo que quase todo mundo. Eu falo, meu Deus, mas será? Né? Sabe o que falta, Bianca? Os pais precisam dar uma freada na rotina e entender que eles podem conversar tranquilamente com o filho de 2, de 1 ano, de 3, sobre tudo. Falar como se estivesse conversando aqui, como nós estamos. Todo mundo achava engraçado quando a Luísa nasceu, que ela com dias eu falava pra ela, Luísa, eu vou trocar sua fralda e hoje a gente vai vestir uma calça rosa e a blusa é amarela e a faixinha vai ser de tal cor e agorinha você vai mamar. Espera aí um pouquinho que eu tô voltando. Então eu ficava assim, gente, pirou, né? Então assim, quanto mais você conversa com a sua criança, quanto mais detalhes você dá, quanto mais você traz ela para sua rotina, mais habilidade ela ganha. E aí menos crianças na psicóloga com 2 e 3 anos a gente vai ver. Porque a gente vai ver uma intimidade maior e melhor com o pai e com a mãe, um vínculo mais estabelecido. Então eu sempre falo assim, gente, viaja com o filho, passeia com o filho, conversa com o filho, leva o filho para onde for, insere a criança na rotina, na responsabilidade. Fala, tirou o tênis? Pega o tênis, onde é que guarda? Guarda lá na sapateira, vamos lá que eu vou te ajudar. Como é que abre a porta? Como é que puxa essa gaveta? Então assim, o tempo todo ser um processo de estimulação onde a criança está sendo independente, autônomo naquilo que ela está fazendo e vai ser importante para daqui a uns anos, né? Mas o que falta muitas vezes, e isso é pela vida, pela correria, é só a presença realmente do adulto. Olha, a gente volta, né, a importância da base, né? Sim. A base de família. E eu, como cristã, eu bato muito nisso daí, de conversar mesmo com as pessoas. Sim. Que a gente não pode esquecer isso, a gente tá delegando muito, né, o que é da mãe, o que é do pai, para a escola, para a psicóloga, isso, né, ou pro campinho de futebol, ou para dança. Não que não tenha que fazer, lógico que é um estímulo. Sim. Né? Mas se não começa em casa,
pode pôr em toda a terapia do mundo que ainda vai ficar faltando. Porque a base é a família, é a base de amor, o espiritual, é uma igreja, né? Eu acho assim que ali tem aquela solidificação mesmo, né? Da base de edificar mesmo. E para você que cuida de adulto, eu acho que o que muito que tem que ficar é assim, os pais também estão adoecidos, Bianca, os pais estão ansiosos, estão cansados, os pais têm dificuldade de lidar com o diagnóstico, e talvez o pai que não lida com o diagnóstico, mas não tem tanto tempo de estimular a criança, a prioridade está nos problemas lá fora. Mas tudo passa tão rápido e lá na frente vai arrepender, né? Então eu acho que a gente tem que ter um olhar também no nosso adulto, no pai dessa criança, ter um atendimento e um olhar médico que seja sistêmico, né? Com certeza. Como é que tá o adulto? Porque se o adulto não estiver bem, a casa não fica bem e a criança vai para o psicólogo com 2 anos. Não que isso seja um problema, não, tá? A gente vai estar sempre pronto para receber os de 2 anos, 3 anos. Não é questão de diminuir. Exato, de cada um no seu espaço, na sua responsabilidade realmente. E fica aí a dica, né? Um pouquinho de tempo aí mais com os nossos filhos. Não é fácil, a vida está muito corrida, né? É muito boleto, e é também essa correria de querer estudar, de dar conta de tudo. Hoje é bonito, né? Dar conta de tudo, de trabalhar, de ser mãe, de malhar, de estar bonita, de estar arrumada e ainda ser inteligente. É muita coisa, né? Às vezes me perguntam, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, não dou conta de tudo, não. Eu fico um monte de coisa sem fazer aí, não dou conta. É impossível eu conseguir dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta, né? A gente precisa de colocar prioridades. Exatamente. E assim, a partir do momento que a gente coloca como prioridade a nossa família, a nossa saúde, nosso espiritual, a gente vai dando conta. Põe Deus na frente que vai dar, como diz, vai dar certo. Sim. Sempre. Eu tenho essa convicção que dá. Mas o bate-papo foi muito bom, gostei demais, aprendi muito. Já vou marcar uma consulta com nós, filho. Já tenho o telefone das meninas, então eu já vou marcar. Então, e o que assim, eu sempre no final eu falo assim, o que ficou de insight para mim, né? É lógico, é muita coisa que eu aprendi, mas o que me deixou assim mais solidificado mesmo foi a importância de saber que do mesmo jeito que tem o atraso, tem o excesso. E mesmo o atraso ou o excesso pode dificultar o desenvolvimento. Sim, exatamente. Né? Porque muita gente fica só, o atraso. Mas o excesso também pode ter comprometimento no desenvolvimento dessa criança. Né? Então, eu achei interessante esse insight. E queria agradecer muito você, Beatriz. Imagina, eu foi um tenho prazer. Certeza que as mamães, os papais que estão com a gente gostaram, né, do conteúdo. Espero. Eu tenho certeza que para mim, né, que sou mãe, achei muito interessante para a gente já ficar de olho em alguns sintomas, também tirar um pouquinho dessa ansiedade que a gente tem. Eu te falo por mim também, né? Então, fiquei muito mais tranquila depois dessa nossa conversa. E eu queria além do meu insight, que sempre eu falo no final, eu queria também que você deixasse uma mensagem, né? Para alguém, para as pessoas que estão aqui conosco, não só sobre o seu trabalho, mas alguma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas. Eu vou deixar uma frase que eu sempre falo lá na clínica para as pessoas pensarem, tá? Para todo sintoma, há um jeito de amar e de cuidar, independente da situação. Todo sintoma. Independente de onde esteja, com quem seja. O importante é amar. E cuidar. Sempre ter um jeito. E procurar as pessoas certas. Né? Também. As pessoas certas. É o processo. É o processo. E onde que as pessoas podem te encontrar, Beatriz? Aqui em Ceres mesmo. Que bom, que continue aqui em Ceres, eu agradeço. A nossa equipe, hoje ela tem condições de atendimento no estado todo, né? Eu comentei com você que hoje nós já temos os técnicos comportamentais em muitas cidades do estado. Mas aqui em Ceres fica a nossa sede, né, da Clínica de Intervenção de Comportamento, que é a ATIVE,
que fica na Rua 14, aqui em Ceres. Nós estamos lá todos os dias, prontos para recebê-los. E seu Instagram, seu Tem telefone? Instagram, o Instagram é o @ativeinfanto, lá tem o link que vai direto para o Instagram da clínica para acessar as nossas secretárias. Tati, Juju e Camila estão lá para receber prontamente vocês. E tem o telefone também, se quiser que eu fale. Pode falar, pode. Que é Todo jeito, depois nós vamos colocar também no final. Que é o 629-8106-1907. Mas esse número tá no link lá do Instagram da clínica. Que já vai direto. Uhum. Muito obrigada, Beatriz. De nada. Obrigada. E só tenho a agradecer vocês também que estão aqui com a gente, fazendo parte da nossa família, da família do podcast Saúde 360 Graus, que é o primeiro podcast do Vale de São Patrício falando realmente sobre saúde. Não saúde só como físico, mas espiritual, emocional, tentando trazer pessoas que saibam realmente o que estão falando e que possam nos ajudar. Obrigada de novo e fiquem com a gente.